8h32, estamos recebendo aqui no Jornal Gente para conversar conosco a deputada federal Caroline Detoni, que é do PL de Santa Catarina. Ela nasceu em Chapecó, é advogada, está no segundo mandato na Câmara Federal. Aliás, na eleição passada aí foi a segunda mais votada do seu estado. E assumiu nessa semana a presidência da comissão mais importante da Câmara Federal, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todos os projetos que serão analisados no plenário da Casa. Deputada, seja bem-vinda aqui ao Jornal Gente. Quais são as prioridades da CCJ, assuntos ligados à segurança pública, educação, saúde? O que a senhora destaca aí como prioridade para colocar em pauta nas reuniões da CCJ? Bom dia. Bom dia a todos da Band News, é uma satisfação estar aqui. Então, nos trabalhos da CCJ, nós pretendemos pautar um pouco dos assuntos de cada bancada, daquilo que seja prioridade, né? Então, nós já estamos tomando conhecimento das proposições que estão em andamento da comissão. A gente tem hoje, só para se ter uma ideia, 9.000 proposições em andamento, das quais 1.000 já estão prontas para a pauta. Então, a gente está fazendo uma ponderação daquilo que é interessante, né, para a sociedade. Então, a gente tem desde temas que majorem a pena para crimes que são cometidos, até questões de saúde, segurança, educação, como você falou. Mas tudo isso a gente faz normalmente ouvindo as bancadas, né? Então, semana que vem nós vamos fazer uma reunião com os líderes partidários, que cada partido chama para participar, para coordenar os trabalhos, e ali cada bancada coloca quais são as suas prioridades. Daí, a partir desse trabalho de mediação que é feito pelo presidente da CCJ, a gente pondera o que é conveniente, e é como se fosse um colegiado, né? Normalmente é assim que são feitas sugestões, as quais o presidente da comissão vai acatar ou não e demonstrar a pauta, né? Então, por exemplo, até hoje de meio-dia, nós estamos elaborando uma pauta para fazer a reunião a semana que vem. Bem nesse sentido, pegando um pouquinho de cada bancada, né? Mas, claro, se surgir algum tema polêmico, algum tema necessário, algum tema que tenha repercussão social e vir para a CCJ, com certeza a gente vai pautar em caráter de prioridade. Deputada, bom dia, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Parabéns pela sua conquista, por mais essa conquista. E a pergunta tem tudo a ver com o dia de hoje. Lugar de mulher é na CCJ? Então, primeiro também quero desejar feliz dia para todas as mulheres, né? É uma satisfação ser a segunda mulher a presidir a maior comissão da Câmara dos Deputados, particularmente do meu estado de Santa Catarina, sou a primeira mulher, né? Só teve um parlamentar que assumiu essa posição. Então, eu acredito que a mulher, ela tem muito propósito, muita competência para chegar onde ela quiser, né? E a gente tem visto muitas mulheres, né? Só o PL, para vocês terem uma ideia, tem a maior bancada de mulheres da Câmara. E nas duas últimas indicações para a CCJ indicou mulheres. Então fica até a sugestão para os demais partidos, né, valorizarem as mulheres que estão no partido para que ocupem também esses postos de relevância nacional. Deputada, em vários perfis que são publicados sobre a senhora nos jornais, enfim, né? A senhora está num cargo de muito destaque agora na presidência da CCJ, é a CCJ que basicamente diz o que pode e o que não pode seguir em frente no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Nesses perfis, muita gente define a senhora como uma bolsonarista raiz e que, na CCJ, deve privilegiar pautas ligadas a algumas causas do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente aquelas mais próximas ao comportamento. A senhora se vê dessa forma e é isso mesmo ou não? Olha, com certeza, eu sou uma deputada aliada de primeira hora do presidente Bolsonaro. Sou muito grata porque, com certeza, a minha eleição se deve ao presidente Bolsonaro e isso é algo que a gente tem que reconhecer e ter gratidão. E nós seguimos nessa linha de defender as pautas dos costumes, mas também as pautas econômicas, mas também atento aos principais problemas do país. E nessa posição institucional a gente tem que ter essa sensibilidade especial. Para pautar um tema de costume, a gente tem que ver o apelo social, a necessidade e a conveniência, ou seja, se tem votos necessários para aprovar. Não adianta também eu encher a pauta só de pauta de costumes e não ter os votos e os deputados não estarem lá para dar o apoiamento.
Então, tudo isso tem que ser feito de uma maneira ponderada e sensata, né? Então, é claro que se a gente tiver a oportunidade de pautar na CCJ temas e costumes e tiver esse apoiamento, a gente vai querer pautar. Por exemplo, vou dar um exemplo que está acontecendo essa semana. Supremo Tribunal Federal com a descriminalização do uso da maconha. Nós entendemos que esse é um tema que atine ao Congresso Nacional e não ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente entende que há uma certa invasão de competência quando eles fazem isso. Então, isso até o senador Amin, também do meu estado, falou na tribuna do Senado ontem. Ele disse, se o Supremo legalizar o uso da maconha, por exemplo, o Congresso Nacional vai ter que dar uma resposta. E aí é claro que a gente vai pautar, porque esse tema tem uma grande repercussão social. Porque a gente sabe que o tráfico de drogas, ele destrói famílias, destrói o uso, né, também a vida das pessoas. Então, normalmente o Congresso dá uma resposta eficiente nesse tipo de coisa, como foi o caso do marco temporal também, que são temas que a gente defende. Então, isso não é uma vontade só minha, isso é uma vontade que a gente vai ver da própria sociedade, um clima político e social, né? Deputada, só lembrando também para quem está acompanhando aqui o Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes e pelo Band News TV, que o Senado Federal já pautou na CCJ lá do Senado esse assunto. Daqui a pouco nós vamos conversar com o senador Efraim Filho aqui sobre esse assunto no programa hoje, a respeito dessa questão das drogas. Como que é ser presidente da CCJ sendo uma deputada de oposição? A senhora acredita que isso é saudável para a democracia? Isso, de alguma forma, coloca ali as negociações no seu devido lugar? É melhor, por exemplo, do que o governo ter um aliado na CCJ? Olha, eu entendo que isso é próprio da democracia. Primeiro porque, se o PL tem a CCJ, é porque é a maior bancada do Brasil. Nós temos 96 deputados e nós temos regimentalmente o direito da primeira escolha. Então, na verdade, a CCJ já era para estar com o PL desde o primeiro ano. Só não pegamos o primeiro ano da gestão da CCJ porque houve um acordo para deixar com o PT, que era o partido do governo. Foi um aceno que o presidente Lira pediu para fazer, porque ele diz, olha, quando o Bolsonaro assumiu, a CCJ foi do Bolsonaro. Então, agora que a esquerda pegou, vamos fazer um acordo para que o PT tenha, e eles tinham como prioridade ter a CCJ. Mas, saindo desse primeiro ano, foi feito acordo para que a gente tivesse no primeiro ano. E mesmo que não tivesse acordo, nós teríamos esse direito. Cabe lembrar que os principais deputados da Câmara dos Deputados, né, que tiveram mais votações históricas nos seus estados, como é o caso do Nicolas, que teve 1,5 milhão de votos, foi o deputado mais votado da história de Minas Gerais, eu também fui a deputada mais votada da história de Santa Catarina. Isso significa que grande parte da população elegeu as nossas pautas como prioritárias. Então, eu não entendo que é o partido de oposição que pegou necessariamente é ruim. É um partido que tem grande representatividade popular, que tem uma grande massa da população que defende essas pautas e é importante que eles também ocupem um lugar de destaque na Câmara dos Deputados, como é de direito, como é a própria representatividade que a gente está lá fazendo dentro da Câmara. Deputada, a escolha do deputado Nicolas foi muito importante a senhora lembrar agora, para presidir a Comissão de Educação, deixou os seus opositores, né, que são governistas, os petistas, muito nervosos, né, ficaram realmente muito nervosos. Mas eles ficaram ainda mais nervosos quando ficou definido pelo PL que a senhora seria a presidente da CCJ, e isso inclusive demorou o acordo a sair, etc. e tal, porque o PT ficou muito incomodado com isso, né? Eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes e também telespectadores aqui da Band News TV exatamente isso, né? Por que esse povo ficou tão nervoso quando quando ficou definido que seria a senhora a presidente da CCJ? Olha, eu não entendo o porquê dessa reclamação, porque se a gente for lembrar o primeiro ano de legislatura, a própria Maria do Rosário, que é uma das deputadas mais aguerridas do PT, ela concorreu à mesa, né, que é um cargo institucional de grande relevância dentro da Câmara, e por mais que nós tivéssemos um pouco de rejeição também, ou bastante rejeição ao nome dela, nós entendemos que como era uma posição a ser ocupada pelo partido, o partido poderia indicar quem ele quisesse. Tanto que agora, nas eleições das comissões, nós não questionamos quem o PT ia indicar para as comissões que eram deles de direito. Então a gente não entende por que eles questionaram o meu nome, o nome do Nicolas, já que era de direito nós ocuparmos essas comissões, né?
Eu encaro com muita naturalidade, eu acho que é do próprio jogo democrático, né, ter rejeição ou não aos nomes, mas faz parte do jogo, né? Estamos aí para trabalhar e vamos tentar fazer o melhor pelo Brasil, atento aos principais problemas do nosso país, às pautas que são necessárias para serem pautadas. Eu acredito que essa vai ser a baliza do nosso trabalho. Deputada Caroline de Toni, que é a presidente da CCJ da Câmara, recém-eleita, está ao vivo conosco aqui hoje na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Deputada, hoje a gente começou aqui o programa, lembrando, claro, que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, e aí eu levei alguns números sobre a diferença entre a participação feminina no eleitorado e no Congresso Nacional. As mulheres são 53% dos eleitores no país, e hoje, tanto na Câmara quanto no Senado, tem só 18% das cadeiras. A senhora, que já participou de campanhas, que está no seu segundo mandato, que está ali todo dia na Câmara, por que a senhora acha que acontece isso? Olha, eu acredito que as mulheres, por mais que tenham muito potencial para colaborar com a política, eu percebo na convivência com minhas amigas, com as mulheres que circulam a minha própria vida, que muitas vezes as mulheres não se interessam muito em participar da política, né? A política, ela também é uma tarefa que a gente tem que abrir mão de muitas coisas para poder estar participando. Por exemplo, eu tenho uma bebê de 2 meses de vida. Eu poderia estar de licença maternidade, né? Cuidando da minha filha. Estou cuidando dela à medida do possível, mas entendo também do momento grave que a gente vive e da necessidade de eu estar colaborando com o meu trabalho. Então eu vejo que muitas vezes as mulheres, por mais que estejam se interessando mais pela política, agora que elas estão despertando para a necessidade de participar ativamente como candidatas. Basta ver, por exemplo, a influência que a Michelle Bolsonaro está exercendo dentro do partido. Desde que ela entrou e está coordenando o PL Mulher, o número de filiações de mulheres cresceu em 30% em todo o Brasil. Ela tem feito eventos nas capitais arregimentando milhares e milhares de mulheres. Então, eu acho que muitas vezes falta esse incentivo, faltava o interesse, mas com as mídias sociais, a mulher tem participado cada vez mais e acredito que esse número de mulheres aumente, sim. Agora, nas eleições municipais, nós temos incentivado muitas mulheres a participar e acredito que esse número vai crescer cada vez mais. Deputada Carolina de Toni, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Deputada Caroline de Toni, muito obrigado pela entrevista aqui para o Jornal Gente. Voltaremos a falar certamente ao longo do ano aí, quando projetos importantes estiverem tramitando pela CCJ. Um abraço, até uma próxima e parabéns pelo Dia da Mulher aí. Muito obrigada, um abraço.